Meu nome é Amanda Richardson e eu preciso contar uma história que mudou completamente a minha vida. Você já passou por uma situação onde a pessoa que mais deveria te proteger foi exatamente quem mais te machucou? Onde alguém que jurou te amar para sempre simplesmente desapareceu no momento que você mais precisava? Esta é a história de como a traição mais dolorosa da minha vida se transformou na maior bênção que eu poderia ter recebido. É sobre como 10 anos podem mudar completamente quem está no controle da situação. E é sobre como, às vezes, a justiça divina funciona de formas que jamais poderíamos imaginar. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando. E se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Eu tinha 24 anos quando conheci Michael Thompson. Era uma daquelas histórias que parecem saídas de filme romântico. Nos conhecemos numa cafeteria em Downtown Boston, numa tarde chuvosa de outubro. Eu estava terminando meu MBA em Administração de Empresas na universidade local. Ele era um advogado corporativo bem-sucedido, trabalhando numa firma prestigiosa da cidade. Michael tinha tudo que qualquer mulher da minha idade poderia desejar. Era bonito, bem vestido, dirigia um BMW preto reluzente e sempre sabia exatamente o que dizer. Quando ele me abordou naquela cafeteria, com aquele sorriso confiante e aqueles olhos azuis penetrantes, eu senti que minha vida estava finalmente tomando o rumo certo. Nossa história de amor foi intensa desde o primeiro momento. Ele me levava para jantares em restaurantes caros, me presenteava com flores sem motivo especial, me levava para viagens de fim de semana para Martha's Vineyard. Parecia que ele estava genuinamente interessado em mim, na minha carreira, nos meus sonhos. Conversávamos por horas sobre nossos planos para o futuro, sobre os filhos que queríamos ter, sobre a casa que compraríamos juntos. Michael tinha uma forma de me fazer sentir especial que eu nunca tinha experimentado antes. Ele elogiava a minha inteligência, dizia que eu era diferente das outras mulheres que ele conhecia, que eu tinha ambição e determinação. Isso era importante para mim, porque eu vinha de uma família de classe média em Ohio, onde meus pais trabalharam a vida inteira para me dar a oportunidade de estudar numa universidade boa. Minha família não tinha dinheiro, mas tinha valores sólidos. Meu pai, Robert Richardson, era supervisor numa fábrica de autopeças e minha mãe, Susan Richardson, trabalhava como enfermeira no hospital local. Eles me ensinaram que tudo na vida se conquista com trabalho duro e honestidade. Foi por isso que me esforcei tanto nos estudos, consegui bolsas de estudo e me mudei para Boston para fazer meu MBA. Quando apresentei Michael para os meus pais, eles ficaram impressionados, mas também um pouco desconfiados. Minha mãe, sempre muito perspicaz, comentou em particular comigo: "Amanda, querida, ele parece ser um homem maravilhoso, mas certifique-se de que vocês dois querem as mesmas coisas da vida." Na época, eu achei que ela estava sendo excessivamente cautelosa. Afinal, Michael sempre falava sobre nosso futuro juntos com tanto entusiasmo. Namoramos por 2 anos antes dele me pedir em casamento. A proposta foi tudo o que eu poderia ter sonhado, num restaurante elegante com vista para o porto de Boston, numa noite estrelada de dezembro. Ele se ajoelhou na frente de todos os outros clientes com um anel de diamante que devia ter custado mais do que o meu salário de 3 meses como estagiária. "Amanda Richardson, você é a mulher mais incrível que já conheci. Você é inteligente, ambiciosa, linda e tem um coração que me faz querer ser um homem melhor. Quer se casar comigo?" Claro que eu disse sim. Como poderia não dizer? Eu estava completamente apaixonada por ele e, mais do que isso, eu acreditava que tínhamos construído algo sólido juntos. Nossos planos pareciam se encaixar perfeitamente. Ele continuaria crescendo na firma de advocacia, eu usaria meu MBA para construir uma carreira na área empresarial e em alguns anos começaríamos uma família. O casamento foi realizado na primavera seguinte, numa cerimônia linda numa igreja histórica em Beacon Hill. Michael insistiu em pagar por tudo, dizendo que queria que fosse perfeito para mim. Meus pais ficaram um pouco desconfortáveis com o custo exorbitante da festa, mas Michael os convenceu de que era importante começarmos nossa vida juntos da forma certa.
Durante a lua de mel em Paris, eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Michael era atencioso, romântico e falava constantemente sobre nossos planos futuros. Visitamos a Torre Eiffel, caminhamos pelas margens do Sena, jantamos em bistrôs charmosos onde ele praticava seu francês universitário. Ele me dizia que um dia voltaríamos ali com nossos filhos, que queria que eles conhecessem o mundo. Quando voltamos para Boston, nos mudamos para um apartamento lindo em Back Bay. Era um lugar que estava um pouco acima do nosso orçamento conjunto, mas Michael insistia em que precisávamos manter as aparências para o bem de nossas carreiras. Eu consegui um emprego numa empresa de consultoria empresarial e as coisas pareciam estar caminhando exatamente como planejamos. Os primeiros meses de casamento foram como um conto de fadas. Michael continuava sendo o marido atencioso e carinhoso, sempre chegando em casa com pequenos presentes ou surpresas. Ele apoiava minha carreira, se orgulhava quando eu recebia elogios no trabalho e frequentemente falava de como éramos uma power couple destinada ao sucesso. Mas gradualmente, comecei a notar pequenas mudanças no comportamento dele. Nada muito obvio no início, apenas pequenos sinais que eu, apaixonada como estava, escolhi ignorar. Ele começou a trabalhar até mais tarde, com mais frequência, chegando em casa exausto e distante. Quando eu perguntava sobre o trabalho dele, as respostas eram vagas e evasivas. Michael também começou a ficar mais crítico comigo. Nada muito direto, mas comentários sutis sobre minha roupa, sobre as amigas que eu escolhia, sobre como eu deveria me comportar nos eventos sociais da firma dele. Amanda, você sabe que aparências importam no meu ramo, ele dizia. Talvez aquele vestido seja um pouco casual demais para este evento. Eu tentava ajustar meu comportamento para agradar ele, pensando que era apenas o estresse do trabalho que estava fazendo ele ficar mais exigente. Afinal, ele estava tentando se tornar sócio da firma e eu sabia que a pressão era enorme. Queria ser uma esposa compreensiva e apoiadora. Foi mais ou menos nessa época que começamos a tentar ter um bebê. Essa havia sido uma decisão conjunta. Queríamos começar a nossa família enquanto ainda éramos jovens e energéticos. Michael parecia entusiasmado com a ideia de ser pai, sempre falando sobre ensinar nosso filho a jogar beisebol ou levar nossa filha para ver balé. Durante meses tentamos engravidar sem sucesso e eu comecei a ficar ansiosa. Fiz todos os exames médicos possíveis, mudei minha dieta, comecei a fazer yoga para reduzir o estresse. Michael dizia que não precisava se preocupar, que aconteceria quando fosse a hora certa. Finalmente, numa manhã de setembro, 2 anos após nosso casamento, vi aquelas 2 linhas no teste de gravidez. Eu estava tão emocionada que não conseguia parar de tremer. Corri para o quarto onde Michael ainda estava dormindo e o acordei com a notícia. Michael, acorda! Estou grávida! Ele sentou na cama, ainda meio sonolento, e olhou para o teste que eu estava segurando. Por um momento, vi algo estranho passar pelo rosto dele. Não era felicidade, era mais como pânico. Mas durou apenas 1 segundo, então ele sorriu e me abraçou. Isso é incrível, Amanda, vamos ter um bebê! Mas mesmo enquanto ele me abraçava, senti que algo estava diferente. O abraço não tinha a mesma calidez de antes e quando ele se afastou, seus olhos pareciam distantes. Nas semanas seguintes, tentei me convencer de que estava imaginando coisas. Michael continuou sendo carinhoso e atencioso, acompanhou-me à primeira consulta médica, ajudou a escolher o quarto do bebê, mas havia uma tensão subjacente que eu não conseguia ignorar completamente. Ele começou a trabalhar ainda mais horas, saindo de casa antes de eu acordar e voltando quando eu já estava dormindo. Quando eu tentava conversar sobre os preparativos para o bebê, ele parecia distraído, como se sua mente estivesse em outro lugar. Quando perguntava se estava tudo bem, ele sempre dizia que era apenas o trabalho, que estava lidando com um caso muito importante. Aos 3 meses de gravidez, durante uma consulta médica de rotina, ouvimos o coração do bebê pela primeira vez. Eu chorei de emoção, segurando a mão de Michael enquanto aquele som rítmico e forte ecoava pela sala. Olhei para ele esperando ver a mesma alegria que eu estava sentindo, mas seu rosto estava tenso,
quase ansioso. Michael, você tá bem? Perguntei no carro, no caminho de volta para casa. Claro que eu tô. É só que é tudo muito real agora, sabe? Vamos ser responsáveis por uma vida humana. Achei que era apenas nervosismo natural de um futuro pai. Então segurei sua mão e disse: nós vamos ser pais incríveis. Vamos cuidar desse bebê com todo o amor do mundo. Ele apertou minha mão em resposta, mas não disse nada. Naquele momento, uma parte de mim já sabia que algo estava muito errado, mas eu me recusei a aceitar essa possibilidade. Afinal, esse era o homem que me amava, que havia planejado ter filhos comigo, que havia prometido estar ao meu lado para sempre. O 4º mês da gravidez trouxe mudanças ainda mais preocupantes. Michael começou a viajar com mais frequência a trabalho, sempre com pouco aviso prévio. Sinto muito, amor, mas surgiu um caso urgente em Chicago, ou preciso ir para Nova York resolver essa questão para um cliente importante. As viagens se tornaram tão frequentes que eu comecei a me sentir como uma esposa solo. Quando ele estava em casa, parecia mais como um estranho educado do que como meu marido. Ele perguntava sobre a gravidez de forma mecânica, como alguém fazendo conversa fiada. Não demonstrava mais interesse em sentir o bebê se mexer ou em discutir nomes possíveis. Uma noite, quando ele voltou de mais uma viagem, tentei ter uma conversa séria com ele sobre como estava me sentindo. Michael, sinto que a gente está se distanciando. Sei que o trabalho está demandante, mas eu tô grávida do nosso primeiro filho e preciso sentir que a gente está passando por isso juntos. Ele suspirou profundamente e se sentou na beira da cama, evitando meu olhar. Amanda, você não entende a pressão que eu tô enfrentando no trabalho. Tô competindo por uma sociedade na firma, e isso vai determinar todo o nosso futuro financeiro. Eu preciso me concentrar nisso agora. Mas e o nosso bebê? E a nossa família? Não é isso que importa? Claro que importa, ele disse, mas sua voz soava vazia. É por isso que eu preciso garantir que tenhamos estabilidade financeira. Naquela noite, ele dormiu virado de costas para mim e eu fiquei acordada por horas, com a mão no meu ventre que começava a crescer, sentindo-me mais sozinha do que jamais me havia sentido na vida. Pela primeira vez desde que nos casamos, comecei a questionar se realmente conhecia o homem com quem estava dividindo a cama. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que estava exagerando, que a gravidez estava me deixando mais emocional e sensível, mas os sinais continuaram se acumulando. Michael deixou de responder minhas ligações durante o dia. Dizia que estava em reuniões importantes. Quando chegava em casa, ia direito para o escritório e ficava lá até tarde, alegando que tinha trabalho para terminar. Uma tarde, quando estava com 5 meses de gravidez, decidi fazer uma surpresa para ele. Preparei seu jantar favorito e comprei uma garrafa do vinho que ele gostava, pensando que talvez uma noite romântica pudesse reconectar nosso relacionamento. Quando ele chegou em casa e viu a mesa posta, sua reação não foi o que eu esperava. Amanda não deveria ter se incomodado, ele disse, parecendo mais irritado do que tocado. Estou muito cansado, só quero tomar um banho e dormir. Mas Michael, insisti, faz semanas que não temos uma noite só nosso, sinto sua falta. Ele parou no meio da sala e me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Era quase como se eu fosse um fardo, um obstáculo em seu caminho. Amanda, você precisa entender que nem tudo gira ao redor de você e dessa gravidez. Eu tenho responsabilidades. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Dessa gravidez? Michael, este é o nosso bebê. Como você pode falar assim? Ele passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Olha, eu não quero discutir sobre isso agora. Estou exausto. E assim, ele subiu as escadas, me deixando sozinha na sala de jantar com a mesa posta e o coração partido. Naquela noite, pela primeira vez, permiti que a terrível possibilidade entrasse em minha mente. Talvez Michael não quisesse mais este casamento. Talvez ele não quisesse este bebê. Mas ainda assim, eu me recusei a desistir. Afinal, votos de casamento incluem na alegria e na tristeza, e eu estava determinada a lutar pelo nosso relacionamento. Não sabia que nas próximas semanas meu mundo seria completamente destruído e que a luta que eu pensava estar travando para salvar meu casamento
Na verdade, era uma batalha que eu já havia perdido antes mesmo de saber que estava acontecendo. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. O 6º mês da minha gravidez trouxe uma descoberta que mudaria a minha vida para sempre. Foi numa quinta-feira chuvosa de março que meu mundo desabou completamente. Eu tinha saído mais cedo do trabalho para uma consulta médica de rotina e decidi passar em casa para pegar alguns documentos que havia esquecido de manhã. Quando abri a porta do apartamento, ouvi vozes vindas do nosso quarto. Meu primeiro pensamento foi que Michael havia voltado cedo do trabalho e estava numa ligação importante. Subi as escadas devagar, não querendo interromper uma conversa de negócios. Mas conforme me aproximava, percebi que havia 2 vozes, uma masculina, que eu conhecia muito bem, e uma feminina que definitivamente não era minha. Parei no corredor, com o coração começando a bater mais rápido. A porta do quarto estava entreaberta, e através da fresta pude ver Michael sentado na beira da nossa cama, segurando as mãos de uma mulher loira e elegante que eu reconhecia imediatamente. Era Jennifer Walsh, uma das sócias jovens da firma de advocacia onde ele trabalhava. Jennifer, você sabe o quanto isso é complicado para mim, ouvi Michael dizer, sua voz carregada de uma emoção que eu não via há meses quando falava comigo. Amanda está grávida de 6 meses, não posso simplesmente sair de casa agora. Jennifer, você mesmo disse que não queria essa gravidez, disse que se sentia preso, que sua vida tinha tomado um rumo que você não planejou. Não podemos continuar vivendo essa mentira. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Minha mão instintivamente foi para o meu ventre, onde nosso filho estava crescendo, o filho que ele aparentemente nunca quis. Eu sei, Michael disse, passando a mão pelo cabelo num gesto que eu conhecia bem. É só que é complicado. Amanda vem de uma família simples. Ela não tem para onde ir, não tem os recursos que nós temos. Se eu levar ela agora com um bebê... Michael, você não pode sacrificar sua felicidade por pena. Nós nos amamos. Você sabe que isso que temos é real. É o que você sempre quis. Não pode viver uma mentira pelo resto da vida. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto eu processava o que eu estava ouvindo. Não era apenas uma traição. Era toda uma vida dupla que ele vinha construindo às minhas costas. Enquanto eu me preocupava com o nosso casamento e nosso bebê, ele estava vivendo um romance com outra mulher, planejando um futuro que não me incluía. E quanto ao bebê? Perguntou Michael, sua voz revelando uma preocupação que nunca tinha demonstrado comigo diretamente. Michael, você tem responsabilidades financeiras, mas isso não significa que precisa ficar casado com ela. Você pode pagar pensão, pode ser um pai presente, mas não precisa fingir um casamento que claramente não te faz feliz. Ouvi Michael suspirar profundamente. É verdade, eu só não imaginei que fosse tão difícil. Quando nos casamos, achei que queria aquela vida estável, convencional, mas depois que te conheci, percebi que estava seguindo o que era esperado de mim, não o que eu realmente queria. Cada palavra era como uma punhalada. O homem que eu amava, que me havia prometido amor eterno, estava discutindo nossa vida como se eu fosse apenas um erro de percurso, um obstáculo em seu caminho. Jennifer se levantou e se aproximou dele. Recuei devagar, tentando não fazer ruído, e desci as escadas com as pernas tremendo. Sentei no sofá da sala, tentando processar tudo o que havia acabado de presenciar. Minha mente estava em turbilhão. Quanto tempo isso estava acontecendo? Todos os sinais que eu havia notado nos últimos meses faziam sentido agora. As viagens constantes, a frieza, a distância emocional. 20 minutos depois, ouvi passos descendo as escadas. Jennifer apareceu primeiro, arrumando o cabelo e alisando a saia. Quando me viu sentada na sala, seu rosto ficou vermelho de constrangimento. Amanda, nós estávamos trabalhando num caso, ela gaguejou. Jennifer, eu disse com uma calma que nem eu sabia que possuía, acho melhor você ir embora agora. Ela olhou para trás, onde Michael havia aparecido no topo da escada, e então rapidamente pegou sua bolsa e saiu do apartamento sem dizer mais nada. Michael desceu as escadas devagar, seu rosto uma mistura de pânico e resignação. Sabíamos que não havia como voltar atrás, não havia explicação que pudesse apagar o que eu havia visto e ouvido. Amanda,
Eu posso explicar, ele começou. Explicar o quê? Interrompi, ainda mantendo uma calma exterior que contrastava com o caos interno. Explique como há meses você está vivendo uma mentira. Explique como você nunca quis este bebê que estou carregando. Explique como você ama outra mulher. Ele se sentou na poltrona em frente ao sofá, evitando meu olhar. Não era para você descobrir assim. Como era para eu descobrir, Michael? Quando você ia me contar? Depois que o bebê nascesse? No primeiro aniversário dele? Ou você ia continuar fingindo para sempre? Eu não sei, ele admitiu, finalmente me olhando nos olhos. Eu estava tentando descobrir como lidar com tudo isso. Tudo isso? Repeti, sentindo a raiva começar a substituir o choque. Michael, tudo isso somos eu, você e nosso filho. Somos uma família. Ou pelo menos eu pensava que éramos. Ele balançou a cabeça, parecendo exausto. Amanda, eu tentei. Tentei mesmo. Mas quando conheci Jennifer, percebi que o que sentia por ela era diferente de tudo que já havia sentido. Era como se finalmente tivesse encontrado minha outra metade. Suas palavras me cortaram profundamente. E eu? O que eu era para você? Apenas uma conveniência? Alguém com quem você se casou porque era o esperado? Não era assim, ele disse, mas sua voz não tinha convicção. Eu gostava de você, Amanda. Você é uma pessoa maravilhosa. Mas amor verdadeiro é diferente. É o que sinto pela Jennifer. Naquele momento, senti nosso bebê se mexer dentro de mim, como se estivesse reagindo ao estresse que eu estava sentindo. Coloquei a mão no ventre e tomei uma decisão que mudaria tudo. Michael, eu quero que você saia de casa hoje. Ele pareceu surpreso. Amanda, vamos conversar sobre isso com calma. Podemos ir a um conselheiro matrimonial, podemos... Não, interrompi firmemente. Não há nada para discutir. Você escolheu Jennifer. Você não quer este bebê. Você não quer este casamento. Então vá viver a vida que você realmente quer. Amanda, você está grávida. Não posso simplesmente te deixar sozinha assim. Você já me deixou sozinha há meses. A única diferença é que agora vou parar de fingir que temos um casamento. Nas horas seguintes, observei Michael fazer as malas. Era surreal ver nossa vida sendo desmontada tão rapidamente. Ele pegou suas roupas, seus livros, seus objetos pessoais, como se estivesse apagando qualquer evidência de que nossa vida juntos havia existido. Amanda, eu vou continuar pagando as contas aqui até o bebê nascer e vou assumir minhas responsabilidades financeiras como pai. Que generoso da sua parte, respondi sarcasticamente. Eu sei que você me odeia agora, mas espero que um dia possa me perdoar. Eu nunca quis que fosse assim. Michael, disse olhando para ele pela última vez como meu marido. Você teve escolhas a cada passo do caminho. Escolheu trair, escolheu mentir, escolheu colocar seus sentimentos acima da nossa família. Não me diga que não queria que fosse assim quando cada decisão que você tomou nos trouxe exatamente até aqui. Após ele sair, sentei sozinha no apartamento que havia sido nosso lar, cercada pelas lembranças de um casamento que descobri ter sido uma ilusão. O silêncio era ensurdecedor. Pela primeira vez em meses, não havia tensão no ar, não havia pretensão, apenas a realidade crua da minha nova situação. Estava grávida de 6 meses, sozinha, numa cidade onde não tinha família, com um trabalho que mal pagava o suficiente para me sustentar, quanto mais sustentar um bebê. Michael havia prometido ajuda financeira, mas eu sabia que não podia depender disso para sempre. Precisava encontrar uma forma de reconstruir minha vida completamente. Naquela noite, liguei para os meus pais em Ohio. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Mãe, disse quando ela atendeu, preciso contar uma coisa para vocês. Quando terminei de explicar a situação, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Então, ouvi minha mãe chamar o meu pai para o telefone. Amanda, querida, você quer voltar para casa? Podemos preparar seu quarto antigo, podemos te ajudar com o bebê. A oferta era tentadora. Voltar para casa, para a segurança da família, seria muito mais fácil, mas algo dentro de mim se rebelou contra essa ideia. Se voltasse para Ohio agora, seria como admitir derrota. Seria deixar que Michael e Jennifer vencessem,
que me empurrassem para fora da vida que eu havia construído em Boston. Obrigada, mãe, mas acho que vou ficar aqui. Tenho meu trabalho, tenho meu apartamento, eu posso fazer isso. Amanda, você tem certeza? Criar um bebê sozinha não é fácil, especialmente numa cidade cara como Boston. Pai, vocês me ensinaram que eu posso fazer qualquer coisa se me esforçar o suficiente. Eu vou encontrar um jeito. Após desligar o telefone, fiquei sentada no escuro, planejando minha nova vida. Sabia que os próximos meses seriam os mais difíceis da minha vida, mas também sentia uma determinação crescendo dentro de mim. Michael havia escolhido me ver como um obstáculo, como alguém que estava atrapalhando sua felicidade. Eu ia provar que estava errado. 3 semanas depois da separação, Michael apareceu no apartamento numa tarde de sábado. Eu estava organizando o quarto do bebê, tentando me manter ocupada e focada no futuro. Amanda, precisamos conversar, ele disse quando abri a porta. Notei imediatamente que ele parecia diferente, mais relaxado, mais feliz. Claramente, a vida com Jennifer estava lhe fazendo bem. O que você quer, Michael? Quero discutir algumas questões práticas, sobre o bebê, sobre o divórcio. Nos sentamos na sala, mantendo uma distância respeitosa um do outro. Era estranho como rapidamente havíamos nos tornado estranhos. Jennifer e eu estamos planejando nos casar, ele anunciou sem preâmbulos. Senti uma pontada de dor, mas também uma estranha sensação de alívio. Pelo menos agora, tudo estava aberto, honesto. Parabéns, disse, surpreendendo a nós dois com a sinceridade na minha voz. Amanda, eu quero que você saiba que vou assumir minhas responsabilidades como pai. Vou pagar pensão alimentícia, vou querer ver o bebê regularmente. E Jennifer está de acordo com isso? Ele hesitou. Ela entende que tenho responsabilidades. Michael, vou ser muito clara com você. Você pode ver seu filho sempre que quiser, desde que seja consistente. Não quero que você apareça na vida dele quando for conveniente e desapareça quando não for. Ou você é pai de verdade, ou não é pai nenhum. Claro, eu entendo. E sobre a pensão, vou aceitar por enquanto, mas não planejo depender de você para sempre. Vou encontrar uma forma de sustentar meu filho sozinha. Michael pareceu quase aliviado com essa declaração. Amanda, você sempre foi forte e independente. Tenho certeza de que vai se sair bem. Após ele sair, percebi que aquela tinha sido nossa última conversa como marido e mulher. A partir daquele momento, éramos apenas 2 pessoas que compartilhavam a responsabilidade por uma criança. Nos meses seguintes, mergulhei no trabalho com uma intensidade que surpreendeu meus colegas. Trabalhava longas horas, assumia projetos extras, fazia tudo o que podia para me estabelecer como indispensável na empresa. Sabia que após o bebê nascer, precisaria de toda a estabilidade profissional que pudesse conseguir. Também comecei a estudar à noite, fazendo cursos online de gestão empresarial e finanças. Se ia criar um filho sozinha numa cidade cara, precisava ser mais do que apenas competente, precisava ser excepcional. O bebê nasceu numa manhã fria de junho. Ethan Michael Richardson. Mantive meu sobrenome de solteira para ele, mas dei o nome do pai como segundo nome. Michael estava presente no hospital e, por algumas horas, vendo-o segurar nosso filho pela primeira vez, permiti que um pequeno fio de esperança crescesse no meu coração. Mas quando Jennifer apareceu no hospital algumas horas depois, esperando no corredor como se tivesse direito de estar ali, a realidade me atingiu novamente. Esta era a minha nova vida. Eu, meu filho e o pai dele que escolheu outra família. Quando saí do hospital com Ethan 3 dias depois, sabia que minha verdadeira jornada estava apenas começando. Não tinha ideia de que os próximos anos iriam me transformar numa mulher abandonada e traída, numa força da natureza que ninguém, e especialmente Michael Thompson, jamais poderia imaginar.
Os primeiros meses com Ethan foram simultaneamente os mais desafiadores e os mais transformadores da minha vida. Quando saí do hospital carregando meu filho de 3 dias, a realidade da minha nova situação me atingiu de forma avassaladora. Era uma terça-feira cinzenta de junho, e enquanto dirigia de volta para o nosso apartamento, percebi que, pela primeira vez, eu era completamente responsável por outro ser humano. O apartamento em Back Bay, que antes parecia perfeito para um jovem casal profissional, agora se revelava inadequado para uma mãe solteira com orçamento limitado. O aluguel consumia mais da metade do meu salário, e com as despesas do bebê se acumulando rapidamente, sabia que precisava tomar decisões difíceis. Nos primeiros dias, tentei manter uma rotina que me permitisse voltar ao trabalho o mais rápido possível. Minha licença maternidade era limitada e, diferente de muitas mulheres, eu não tinha um marido cujo salário pudesse cobrir nossas despesas enquanto eu me recuperava. As noites eram as mais difíceis. Ethan acordava de 2 em 2 horas para mamar e eu me via exausta tentando funcionar com apenas algumas horas de sono fragmentado. Durante essas madrugadas silenciosas, quando Boston dormia lá fora e eu estava sozinha com meu filho chorando, senti o peso total da minha responsabilidade. Michael cumpriu sua palavra sobre a pensão alimentícia nos primeiros meses, mas suas visitas eram esporádicas e sempre acompanhadas de Jennifer. Era doloroso vê-los juntos, claramente felizes e apaixonados, enquanto eu lutava para manter minha vida organizada. Durante uma dessas visitas, quando Ethan tinha 2 meses, Michael chegou com um anúncio que mudaria ainda mais nossa dinâmica. Amanda, preciso te contar alguma coisa. Ele segurou Ethan de forma desajeitada, enquanto Jennifer ficava ao seu lado. A firma me ofereceu uma posição em São Francisco. É uma oportunidade incrível para minha carreira. Senti meu estômago apertar. E você vai aceitar? Já aceitei, ele disse, evitando meu olhar. Vamos nos mudar no mês que vem. Michael, você tem um filho aqui. Como vai ser um pai presente morando do outro lado do país? Jennifer se pronunciou pela primeira vez. Amanda, Michael pode visitar regularmente e, quando Ethan for maior, pode passar férias conosco em São Francisco. A frieza com que ela falava sobre meu filho, como se ele fosse apenas um inconveniente logístico, me fez entender definitivamente que tipo de pessoas eu estava lidando. Claro, respondi, pegando Ethan de volta dos braços de Michael. Façam o que acharem melhor para vocês. Ethan e eu vamos nos virar. Após eles saírem, sentei no sofá segurando meu filho e tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais esperar que Michael fosse um pai presente. Não ia mais depender da pensão dele. Ia construir uma vida independente para mim e para Ethan. Uma vida onde não precisaríamos de ninguém. A primeira grande mudança foi sair do apartamento caro em Back Bay. Encontrei um pequeno apartamento de 1 quarto em Somerville, num bairro mais simples, mais seguro. Era metade do tamanho do apartamento anterior, mas o aluguel também era metade do preço. Usei a diferença para contratar uma babá algumas horas por dia, permitindo que eu voltasse ao trabalho mais rapidamente. Margaret O'Sullivan era uma irlandesa de 55 anos que havia criado 4 filhos e agora cuidava de crianças para complementar sua aposentadoria. Ela se tornou muito mais do que uma babá. Foi minha mentora, minha confidente e a figura materna que eu precisava durante aqueles meses difíceis. Amanda, querida, ela me disse numa tarde quando me viu chorando de exaustão. Ser mãe solteira não é uma sentença de fracasso. É uma oportunidade de mostrar do que você é feita. E posso ver que você é feita de aço. Com Margaret cuidando de Ethan, consegui voltar ao trabalho na empresa de consultoria quando ele tinha 3 meses. Mas rapidamente percebi que minha situação atual não era sustentável a longo prazo. Meu salário cobria nossas necessidades básicas, mas não sobrava nada para emergências ou para o futuro de Ethan. Foi durante uma reunião de trabalho em setembro que conheci Sarah Chen, uma empresária chinesa-americana que havia fundado uma startup de tecnologia financeira.
Ela estava buscando consultoria para expandir seus negócios e fiquei impressionada com a sua visão e determinação. Amanda, ela me disse após nossa segunda reunião, você tem uma mente analítica excepcional. Já pensou em trabalhar diretamente no setor de tecnologia ao invés de apenas consultoria? A conversa com Sarah plantou uma semente na minha mente. Comecei a pesquisar o setor de tecnologia em Boston, estudando empresas que estavam crescendo rapidamente e identificando oportunidades. Durante as noites, depois de colocar Ethan para dormir, eu estudava programação básica, análise de dados e gestão de produto. Margaret notou minha obsessão. Você está planejando algo grande, não está? Eu estou tentando encontrar uma forma de dar a Ethan uma vida melhor. Quero que ele nunca tenha que depender de ninguém como eu dependi de Michael. Em novembro, Sarah me ofereceu uma posição na empresa dela. O salário inicial era apenas ligeiramente melhor que o meu emprego anterior, mas ela ofereceu participação nos lucros e a oportunidade de crescer rapidamente dentro da empresa. Amanda, preciso de alguém que entenda tanto números quanto pessoas. Você tem essa combinação rara e eu posso te ensinar sobre tecnologia. Aceitar o emprego com Sarah foi um salto de fé. Estava deixando a segurança relativa de um emprego corporativo tradicional para entrar num mundo que eu mal conhecia. Mas algo dentro de mim sabia que era a decisão certa. Nos primeiros meses na startup de Sarah, trabalhei mais horas do que jamais havia trabalhado, mesmo durante os meus dias mais intensos no emprego anterior. Chegava ao escritório às 7 da manhã, depois de deixar Ethan com Margaret, e frequentemente ficava até às 8 da noite analisando dados, preparando relatórios e aprendendo sobre o setor de fintech. Sarah se tornou minha mentora não apenas profissionalmente, mas também como modelo de mulher empreendedora. Ela havia construído sua empresa do zero enquanto criava 2 filhos e me mostrou que era possível ser mãe e empresária de sucesso simultaneamente. Amanda, ela me disse durante uma de nossas conversas, você tem fome. Posso ver nos seus olhos. Essa fome vai te levar longe, mas certifique-se de que não está apenas fugindo de alguma coisa, mas sim correndo em direção a algo. Ela estava certa. Eu estava correndo em direção a um futuro onde Ethan nunca teria que se preocupar com estabilidade financeira, onde ele pudesse ter todas as oportunidades que eu não tive, onde ninguém poderia nos abandonar porque seríamos autossuficientes. Durante esse período, Michael ligava esporadicamente de São Francisco. Suas ligações eram sempre breves e focadas em perguntar sobre Ethan de forma superficial. Ele nunca perguntava sobre mim, sobre como eu estava me virando, sobre os desafios que estava enfrentando. Era como se eu fosse apenas uma cuidadora temporária do filho dele. Em uma dessas ligações, no primeiro aniversário de Ethan, ele me informou que ele e Jennifer haviam se casado numa cerimônia pequena em Napa Valley. Parabéns, disse, surpreendendo-me com a genuína falta de amargura na minha voz. Espero que sejam felizes. Amanda, Obrigado por ser tão compreensiva sobre tudo. Michael, somos adultos. Você fez suas escolhas, eu fiz as minhas. Ethan está bem, e é isso que importa. Após desligar o telefone, percebi que algo havia mudado fundamentalmente em mim. A dor da traição e do abandono ainda existia, mas não controlava mais minha vida. Estava focada demais no futuro para ficar presa no passado. O primeiro ano na empresa de Sarah foi um período de aprendizado intenso. Aprendi sobre análise de dados financeiros, desenvolvimento de produto, estratégia de mercado e, mais importante, sobre liderança. Sarah gradualmente me deu mais responsabilidades e descobri que tinha um talento natural para identificar oportunidades de mercado e criar soluções eficientes. Em dezembro, Sarah me promoveu para diretora de desenvolvimento de negócios, com um substancial aumento de salário e uma participação maior nos lucros da empresa. Pela primeira vez desde que me tornei mãe solteira, senti que tinha estabilidade financeira real. Você merece isso, Amanda. Sarah disse durante minha avaliação anual. Em 1 ano, você se tornou indispensável para essa empresa. Mas mais do que isso, você desenvolveu uma visão estratégica que vai além do que eu esperava.
Naquela noite, depois de colocar Ethan para dormir em seu berço no nosso pequeno apartamento em Somerville, sentei na mesa da cozinha e escrevi uma carta para mim mesma. Uma carta para a mulher que eu queria me tornar nos próximos 5 anos. Querida Amanda do futuro, escrevi. Hoje, Ethan completou 1 ano e meio, e você completou 1 ano na empresa que vai mudar a sua vida. Você não sabe ainda, mas está apenas começando. Nos próximos anos, você vai construir algo que vai fazer Michael Thompson se arrepender profundamente de ter te subestimado. Você vai se tornar a mulher que sempre teve potencial para ser, mas que nunca teve a oportunidade de descobrir enquanto estava tentando ser a esposa perfeita. Continue firme, continue trabalhando, continue sonhando grande. Ethan vai se orgulhar da mãe que você está se tornando. Guardei a carta numa gaveta, sem saber que a releria muitos anos depois, numa sala de reuniões de cobertura em Manhattan, momentos antes de uma reunião que mudaria completamente o equilíbrio de poder entre mim e o homem que me abandonou. Durante o 2º ano na empresa de Sarah, comecei a desenvolver minhas próprias ideias sobre oportunidades no mercado financeiro. Identifiquei uma lacuna específica no setor de empréstimos para pequenas empresas lideradas por mulheres, um mercado substancialmente mal atendido pelos bancos tradicionais. Trabalhei durante meses desenvolvendo um modelo de negócio que combinava a análise de dados avançada com uma abordagem mais humana para a avaliação de crédito. Em vez de depender apenas de scores de crédito tradicionais, meu sistema considerava fatores como histórico educacional, experiência profissional e potencial de crescimento do negócio. Quando apresentei minha ideia para Sarah, ela ficou em silêncio por vários minutos, estudando minha proposta. Amanda, ela finalmente disse, isso não é apenas uma boa ideia. Isso é uma ideia revolucionária. Você está falando sobre criar uma empresa completamente nova. Eu sei, e quero fazer isso. Sarah sorriu. Então vamos fazer juntas. Eu invisto, você lidera. Assim nasceu a ideia da Richardson Financial Solutions, uma empresa que, dentro de poucos anos, se tornaria uma das fintechs de crescimento mais rápido na costa leste. Mas naquele momento, era apenas um sonho ambicioso de uma mãe solteira de 28 anos que estava determinada a construir um futuro melhor para o seu filho. Ethan, agora com 2 anos, caminhava pela casa tagarelando palavras que só eu entendia, alheio ao fato de que sua mãe estava plantando as sementes de um império que um dia faria com que o homem que nos abandonou viesse implorar por uma oportunidade de trabalhar para nós. A ironia dessa possibilidade ainda estava anos no futuro, mas a fundação estava sendo construída tijolo após tijolo, noite após noite, através da determinação inquebrantável de uma mulher que se recusou a ser definida pela traição que sofreu. Os 2 anos seguintes ao lançamento da Richardson Financial Solutions foram uma montanha-russa de desafios, pequenas vitórias e lições aprendidas da forma mais difícil. Quando Ethan completou 3 anos, eu estava trabalhando 18 horas por dia, construindo uma empresa do zero, enquanto criava meu filho, sozinha. Nossa primeira sede foi um pequeno escritório compartilhado em Cambridge, dividindo espaço com outras 3 startups. O escritório da Richardson Financial Solutions consistia em 2 mesas, 3 computadores e uma determinação que compensava qualquer falta de recursos físicos. Sarah havia investido $200 mil iniciais, e cada centavo foi meticulosamente planejado e gasto. A primeira grande lição que aprendi foi que ter uma ideia revolucionária é apenas 5% do trabalho. Os outros 95% são execução, persistência e a capacidade de continuar quando tudo parece estar dando errado. Nossos primeiros 6 meses foram brutais. Cada potencial cliente rejeitava a nossa proposta por motivos diferentes. Muito arriscado, falta de histórico, modelo não comprovado. Bancos tradicionais nos viam como uma ameaça e se recusavam a cooperar. Investidores questionavam se uma mãe solteira de 29 anos tinha a experiência necessária para liderar uma revolução no setor financeiro. Durante esse período, Margaret continuou sendo minha âncora. Ela não apenas cuidava de Ethan, mas se tornou minha conselheira pessoal em momentos de dúvida. Amanda, ela me disse uma noite quando eu cheguei em casa às 11 da noite, visivelmente exausta.
Lembra quando você me contou que queria que Ethan nunca dependesse de ninguém? Bem, ele tá vendo sua mãe construir algo do nada. Isso vale mais do que qualquer herança que você poderia deixar para ele. Foi Margaret que me sugeriu que eu contratasse David Kim, um desenvolvedor coreano-americano recém-formado no MIT, que estava procurando uma oportunidade para provar seu valor. David tinha 23 anos, morava com 3 colegas de quarto e aceitou trabalhar por salário mínimo mais participação nos lucros, porque acreditava na nossa visão. A chegada de David mudou tudo. Ele não apenas tinha as habilidades técnicas que precisávamos, mas também trouxe uma perspectiva fresca sobre como construir sistemas que realmente funcionassem para os nossos clientes-alvo. David, ele disse durante nossa segunda semana trabalhando juntos, o problema não é apenas que os bancos tradicionais não entendem pequenas empresas lideradas por mulheres. O problema é que eles nem tentam entender. Nosso algoritmo precisa considerar fatores que eles nem sabem que existem. Trabalhamos noites e fins de semana desenvolvendo um sistema que analisava não apenas dados financeiros tradicionais, mas também padrões de comportamento empresarial, histórico educacional, experiência em setores específicos e até análise de mídias sociais para avaliar a seriedade e competência dos candidatos. O primeiro breakthrough veio 7 meses após o lançamento da empresa. Jessica Martinez, uma proprietária de uma pequena empresa de catering em Roxbury, havia sido rejeitada por 5 bancos diferentes por um empréstimo de $15 mil que ela precisava para expandir seu negócio. Quando Jessica veio até nós, estava praticamente desesperada. Tinha clientes dispostos a pagar por seus serviços, mas precisava de equipamento melhor e uma van maior. Senhorita Richardson, ela disse durante nossa primeira reunião, eu sei que meu credit score não é perfeito. Passei por algumas dificuldades quando meu ex-marido me deixou com 2 crianças pequenas, mas meu negócio está crescendo. Tenho contratos assinados, referências de clientes satisfeitos, só preciso de uma chance. A história de Jessica ressoou profundamente comigo. Nossa análise mostrou que, apesar do credit score baixo, ela tinha um histórico consistente de pagamento de fornecedores, clientes extremamente satisfeitos e um modelo de negócio sólido com demanda comprovada. Aprovamos o empréstimo de Jessica em 48 horas, algo que nenhum banco tradicional havia conseguido fazer em meses de análise. Mais importante, estruturamos o empréstimo com condições flexíveis que consideravam a natureza sazonal do seu negócio. 6 meses depois, Jessica havia não apenas pagado o empréstimo integralmente, mas também expandido seus negócios a ponto de precisar contratar 3 funcionários adicionais. Ela se tornou nossa primeira grande história de sucesso e, mais importante, nossa primeira embaixadora entusiasmada. A Richardson Financial Solutions não apenas me deu dinheiro, Jessica disse numa entrevista para o Boston Globe que destacou nossa empresa. Eles me deram esperança, me trataram como uma empresária séria, não como um risco estatístico. A reportagem no Boston Globe foi o catalisador que precisávamos. Em 2 semanas, recebemos mais de 300 consultas de pequenas empresárias que haviam sido rejeitadas por bancos tradicionais. De repente, não precisávamos mais caçar clientes, eles estavam vindo até nós. Sarah observava nosso crescimento com uma mistura de orgulho e espanto. Amanda, em menos de 1 ano você não apenas validou nossa hipótese de mercado, mas criou uma marca que significa algo real para nossos clientes. Mas o verdadeiro momento decisivo veio quando recebemos uma ligação inesperada de Rebecca Walsh, uma jornalista financeira da Forbes que estava escrevendo uma matéria sobre inovação no setor de fintech. Senhorita Richardson, tenho acompanhado sua empresa há alguns meses através de fontes no setor. O que vocês estão fazendo está causando ondas entre os bancos tradicionais. Alguns estão começando a repensar suas políticas de empréstimo para pequenas empresas. A entrevista com a Forbes resultou em uma matéria de 4 páginas intitulada A Revolução Silenciosa: Como uma mãe solteira está redefinindo empréstimos para mulheres empreendedoras. A matéria não apenas destacou nossa empresa, mas me posicionou como uma das jovens líderes mais promissoras no setor de tecnologia financeira. A repercussão da matéria da Forbes foi imediata e transformadora.
Recebemos ligações de investidores de venture capital de Nova York e São Francisco interessados em financiar nossa expansão. Empresas de tecnologia estabelecidas começaram a sondar possibilidades de parceria. Mais importante, bancos tradicionais que haviam anteriormente ignorado ou rejeitado nossas propostas de colaboração começaram a nos procurar para discutir oportunidades de sinergia. Durante esse período de crescimento acelerado, Ethan, agora com 4 anos, começou a entender que o trabalho da mamãe era diferente do trabalho dos pais de seus amigos da pré-escola. Mamãe, por que você trabalha quando eu estou dormindo? Sentei ao lado dele na cama e tentei explicar de uma forma que ele pudesse entender. Ethan, mamãe está construindo algo especial. Eu estou ajudando outras mamães que têm negócios próprios, como a tia Jessica que faz aqueles bolos deliciosos que você gosta. Você é a chefe das outras mamães? De certa forma, sim. Sou a chefe de uma empresa que ajuda outras pessoas a realizarem seus sonhos. Igual princesa? Melhor que princesa, querido. Sou uma empresária. Naquela época, Michael ligava esporadicamente de São Francisco, sempre perguntando sobre Ethan de forma superficial. Suas ligações haviam se tornado ainda mais raras após nosso sucesso começar a ser noticiado na mídia. Durante uma dessas ligações, ele mencionou casualmente que havia visto a matéria da Forbes. Amanda, vi sua foto na Forbes. Parabéns pelo sucesso da empresa. Obrigada, respondi, mantendo um tom profissional. Deve ser interessante ter tanto reconhecimento. Havia algo na voz dele, talvez uma pitada de surpresa, talvez arrependimento. Era como se ele estivesse tentando reconciliar a imagem da mulher desesperada que ele havia deixado grávida com a empresária confiante que estava vendo nas revistas nacionais. Como está Jennifer? Perguntei, mudando de assunto deliberado. Bem, ela está bem. Após desligar, percebi que pela primeira vez Michael havia parecido desconfortável durante uma de nossas conversas. Era como se a dinâmica entre nós estivesse começando a mudar de formas que ele não havia antecipado. O segundo ano da empresa trouxe desafios completamente novos. Com o sucesso, veio a necessidade de escalar rapidamente, contratar mais funcionários e expandir para novos mercados. Mudamos para um worksala real em Downtown Boston, contratamos 12 funcionários e estabelecemos parcerias com bancos regionais. David Kim, que havia começado como nosso único desenvolvedor, agora liderava uma equipe de 6 pessoas. Sua loyaldade e trabalho árduo durante os primeiros meses difíceis o tornaram meu braço direito e chefe de tecnologia. Amanda, lembra quando trabalhávamos até às 3 da manhã naquele escritório minúsculo, sobrevivendo de pizza e café? Às vezes sinto falta daquela simplicidade. Eu também. Mas olha o que construímos. Olha quantas mulheres estamos ajudando a realizarem seus sonhos. Era verdade. Em 2 anos, havíamos aprovado mais de 1.000 empréstimos, totalizando 15 milhões de dólares em financiamento para pequenas empresas lideradas por mulheres. Nossa taxa de inadimplência era 40% menor que a média da indústria, provando que nosso modelo não era apenas socialmente responsável, mas também financeiramente sólido. O reconhecimento continuou chegando. Foi nomeada para a lista 30 Under 30 da Forbes na categoria Finanças. Harvard Business School me convidou para dar uma palestra sobre inovação em serviços financeiros. O governador de Massachusetts me nomeou para um comitê sobre desenvolvimento econômico para pequenas empresas. Cada reconhecimento me dava mais confiança e me confirmava que estava no caminho certo. Mas também me lembrava constantemente de onde havia começado, uma mulher abandonada e grávida que teve que reconstruir sua vida do zero. Durante uma gala de premiação em Boston, onde recebi o prêmio Empreendedora do Ano, olhei para a plateia repleta de empresários influentes, investidores e líderes políticos, e me lembrei da carta que havia escrito para mim mesma anos antes. Naquela noite, voltei para casa onde Ethan dormia pacificamente e Margaret estava assistindo suas novelas irlandesas. Peguei a carta da gaveta e a reli. Querida Amanda do futuro, você vai se tornar a mulher que sempre teve potencial para ser. Continue sonhando grande.
Sorri e escrevi uma nova carta para mim mesma. Querida Amanda, você conseguiu mais do que sonhava quando escreveu aquela primeira carta, mas isso é apenas o começo. Nos próximos 5 anos, você vai expandir nacionalmente. Vai se tornar uma das mulheres mais influentes no setor financeiro americano. E talvez, apenas talvez, o homem que te abandonou vai descobrir que cometeu o maior erro da vida dele. Guardei a carta na mesma gaveta, sem saber que em menos de 3 anos estaria relendo essas palavras numa sala de reuniões em Manhattan, minutos antes de encontrar Michael Thompson numa situação que nenhum de nós poderia ter imaginado. O terceiro ano da Richardson Financial Solutions marcou nossa transição de uma startup regional promissora para uma força nacional no setor de fintech. Quando Ethan completou 5 anos e começou o kindergarten, eu estava liderando uma empresa que havia processado mais de 100 milhões de dólares em empréstimos e estabelecido operações em 12 estados. A decisão de expandir nacionalmente não foi tomada levianamente. Durante meses, analisei dados de mercado, estudei regulamentações estaduais e desenvolvi estratégias para cada novo território. O que começou como uma solução para mulheres empreendedoras de Boston havia evoluído para um movimento nacional que estava mudando fundamentalmente como pequenas empresas lideradas por mulheres acessavam capital. Nossa primeira grande expansão foi para Nova York, um mercado que representava tanto enormes oportunidades quanto desafios significativos. O setor financeiro de Manhattan era dominado por instituições centenárias com processos arraigados e resistência à mudança. Amanda, David Kim me alertou durante nosso planejamento estratégico. Nova York não é Boston. Vamos estar competindo diretamente com algumas das maiores instituições financeiras do mundo. Eles têm recursos que nós nem sonhamos em ter. David, respondi, olhando diretamente para a câmera. Eles têm recursos, mas nós temos algo que eles nunca terão. Entendemos os nossos clientes porque vivemos as experiências deles. Cada mulher que rejeitamos ou aprovamos não é apenas um número numa planilha, é uma história real. A abertura do escritório de Nova York em Manhattan foi um marco pessoal profundo. Lembro-me de estar parada no 35º andar de um arranha-céus em Midtown, olhando pela janela para a vastidão da cidade, e pensar em como minha vida havia mudado dramaticamente. 7 anos antes, eu era uma mulher grávida e abandonada, lutando para pagar o aluguel de um apartamento em Somerville. Agora estava alugando 3.000 metros quadrados de espaço comercial premium em uma das cidades mais caras do mundo, preparando-me para contratar 50 novos funcionários. A equipe de Nova York foi cuidadosamente selecionada para refletir nossa missão e valores. Contratei Maria Santos como diretora regional, uma mulher porto-riquenha de 42 anos que havia passado 15 anos em bancos tradicionais e estava frustrada com a falta de inclusão no setor. Maria, me disse durante sua entrevista, trabalhei em Wall Street tempo suficiente para ver como mulheres como nós são tratadas. Temos que trabalhar 2 vezes mais para receber metade do reconhecimento. Sua empresa representa a chance de mudar isso. Maria trouxe não só experiência valiosa, mas também uma rede de contatos que incluía centenas de mulheres empreendedoras que haviam sido sistematicamente excluídas do sistema financeiro tradicional. Em 6 meses, nossa operação em Nova York estava processando mais empréstimos mensalmente do que a nossa sede em Boston. Mais importante, estávamos atacando diretamente a base de clientes dos grandes bancos de Wall Street, oferecendo serviços superiores, com tempos de resposta mais rápidos e critérios de aprovação mais justos. Durante esse período de expansão acelerada, comecei a receber atenção de nível nacional de uma forma que nunca havia imaginado. A revista Time me incluiu na sua lista anual de Rising Stars in Business. A CNBC me convidou como comentarista regular sobre trends em fintech. Harvard Business School me ofereceu uma posição como professora visitante. Cada oportunidade era uma chance de elevar não só a minha própria marca, mas a missão da nossa empresa.
Durante uma aparição no programa Squawk Box da CNBC, o host me perguntou sobre nosso modelo de negócio diferenciado. Senhorita Richardson, bancos tradicionais argumentam que seus critérios de empréstimo existem por uma razão, para minimizar risco. Como você responde às críticas de que a sua empresa está sendo imprudente com o dinheiro dos investidores? Jim, respondi, olhando diretamente para a câmera. Nossa taxa de inadimplência é consistentemente 30 a 40% menor que a média da indústria. Não estamos sendo imprudentes, estamos sendo mais inteligentes. Estamos olhando para fatores que bancos tradicionais ignoram, porque exige mais trabalho e mais humanidade no processo. E quais são esses fatores? Falamos com nossas clientes, visitamos seus negócios, estudamos seus mercados locais. Um algoritmo pode analisar um credit score, mas não pode identificar uma empreendedora brilhante que passou por um divórcio difícil há 3 anos atrás, mas construiu um negócio sólido desde então. O segmento na CNBC gerou milhares de consultas de potenciais clientes e investidores. Mais importante, estabeleceu nossa empresa como uma voz autoritária no debate nacional sobre inclusão financeira. Foi durante esse período de visibilidade crescente que comecei a receber ligações de headhunters representando as maiores instituições financeiras do país, oferecendo posições executivas com salários astronômicos. Amanda, um recrutador da Goldman Sachs me disse durante uma ligação: nossos clientes estão perdendo market share para empresas como a sua. Gostaríamos de discutir como você poderia liderar nossas iniciativas de innovation em lending. As ofertas eram tentadoras, salários de 7 dígitos, stock options valiosas, a oportunidade de trabalhar com recursos ilimitados. Mas cada conversa me confirmava que havia algo fundamental que essas instituições não entendiam. Eles queriam comprar minha expertise, mas não estavam dispostos a mudar suas culturas organizacionais. Queriam os resultados da Richardson Financial Solutions sem abraçar os valores que tornavam esses resultados possíveis. Sarah, discuti com minha sócia durante uma de nossas reuniões mensais. Está claro que construímos algo que eles não conseguem replicar internamente. Isso nos dá uma vantagem competitiva sustentável. Amanda, você percebe o que isso significa? Sarah sorriu. Significa que seu ex-marido escolheu deixar uma mulher que estava destinada a transformar uma indústria inteira. A menção de Michael me fez refletir sobre como nossa dinâmica havia mudado ao longo dos anos. Suas migações haviam se tornado ainda mais esporádicas, e quando falávamos, eu detectava uma diferença sutil em seu tom. Não era mais o homem confiante que havia me abandonado anos atrás. Havia uma incerteza, talvez até insegurança em sua voz. Durante nossa última conversa, alguns meses antes, ele havia mencionado casualmente que estava considerando mudanças em sua carreira. As coisas em São Francisco estão competitivas, ele havia dito vagamente. O mercado legal na costa oeste não é mais o que era há alguns anos. Não pressionei por detalhes, mas algo na forma como ele falou me fez suspeitar que nem tudo estava indo bem para Michael Thompson em sua nova vida. Ethan, agora com 6 anos, estava se desenvolvendo numa criança curiosa e confiante. Ele frequentemente visitava nosso escritório após a escola, fascinado pelas operações da empresa. Mamãe, ele perguntou um dia enquanto observava nossa equipe trabalhando. Todas essas pessoas trabalham para você? Bem, Ethan, é mais complicado que isso. Todos nós trabalhamos juntos para ajudar outras pessoas. Sou a líder, mas cada pessoa aqui é importante para o que a gente faz. E o papai? Ele trabalha para você também? A pergunta de Ethan me pegou de surpresa. Ele raramente perguntava sobre Michael, que havia se tornado uma figura cada vez mais distante nas nossas vidas. Não, querido. Papai trabalha numa empresa diferente, numa cidade diferente. Mas você é mais importante que ele, né? Porque você está nas revistas e na TV. A inocência da observação de Ethan me fez sorrir, mas também me fez refletir sobre como as percepções estavam mudando. Para meu filho, eu não era uma mulher abandonada lutando para sobreviver. Eu era uma líder poderosa, construindo algo significativo.
O quarto ano da empresa trouxe nosso maior desafio e nossa maior oportunidade até então. Recebemos uma proposta de aquisição de $250 milhões da Continental Banking Group, uma das maiores instituições financeiras do país. A proposta veio através de James Morrison, CEO da Continental, que voou pessoalmente para Boston para nossa primeira reunião. Senhorita Richardson, ele disse em nossa sala de conferências, vocês construíram algo notável aqui. A Continental está interessada em acelerar sua expansão nacional através de nossa rede existente. Era uma quantia de dinheiro que mudaria a minha vida e a vida de Ethan para sempre. Mas também significaria possivelmente o fim da nossa independência e da nossa capacidade de operar segundo nossos próprios valores. Sr. Morrison, respondi após ouvir sua apresentação. Agradeço o interesse da Continental, mas tenho uma pergunta fundamental. Se adquirirem nossa empresa, vocês manteriam nosso modelo de análise de crédito humanizada? Bem, ele hesitou. Certamente incorporaríamos suas melhores práticas em nossos processos existentes. Era exatamente a resposta que eu esperava e temia. Eles queriam nossa tecnologia e nossa base de clientes, mas não a nossa alma. Sr. Morrison, obrigada pela oferta, mas Richardson Financial Solutions não está à venda. A recusa da oferta de aquisição gerou ondas no setor financeiro. Forbes publicou um artigo intitulado Por que Amanda Richardson recusou 250 milhões, especulando sobre nossas ambições de longo prazo. Mas a decisão mais importante que tomei naquele período foi completamente diferente. Decidi que era hora de expandir para a costa oeste, especificamente para São Francisco. Amanda, David questionou minha decisão. Por que São Francisco? Há mercados mais fáceis para penetrar. David, São Francisco representa algo mais do que apenas uma oportunidade de mercado. É lá que eu vou provar que construí algo mais duradouro e mais significativo do que qualquer pessoa que me subestimou poderia imaginar. Não mencionei que São Francisco era onde Michael vivia com Jennifer, onde ele havia construído sua nova vida após me abandonar. Mas no fundo sabia que estava me preparando para um confronto que estava há anos se formando. A abertura do escritório de São Francisco foi planejada para o outono seguinte. Durante os meses de preparação, algo interessante começou a acontecer. Comecei a receber informações através de nossa rede profissional sobre desenvolvimentos no mercado legal de São Francisco. Aparentemente, várias firmas de advocacia tradicionais estavam enfrentando dificuldades devido a mudanças econômicas e competição de empresas de tecnologia que estavam internalizando seus departamentos jurídicos. Uma tarde, Sarah entrou no meu escritório com uma expressão estranha. Amanda, você vai achar isso interessante. Lembra que você mencionou que seu ex-marido trabalhava numa firma em São Francisco? Sim. Por quê? Acabei de descobrir que Thomson Watson & Associates perdeu 3 clientes grandes nos últimos 6 meses. Estão fazendo layoffs significativos. Senti uma mistura de curiosidade e, surpreendentemente, uma pitada de compaixão. Apesar de tudo que Michael havia me feito, não desejava sua ruína profissional. Interessante, respondi, tentando manter um tom neutro. Amanda, Sarah me olhou diretamente. Você percebe que quando abrirmos em São Francisco vamos precisar de assessoria jurídica local e que várias firmas da cidade provavelmente vão competir por nosso contrato? A implicação era clara. Existe uma possibilidade, por menor que fosse, de que o círculo se fechasse de uma forma que nenhum de nós poderia ter previsto anos atrás. Naquela noite, reli as cartas que havia escrito para mim mesma anos antes. A mulher que escreveu aquelas cartas estava planejando sobreviver e prosperar. Ela não poderia ter imaginado que estaria prestes a retornar à cidade onde o homem que a abandonou estava potencialmente enfrentando as próprias dificuldades profissionais. A vida, percebi, tem uma forma estranha de criar simetrias que nem a ficção mais elaborada poderia imaginar. A abertura do escritório da Richardson Financial Solutions em São Francisco estava marcada para uma segunda-feira de outubro. Era um momento que havia planejado meticulosamente durante meses,
Mas conforme a data se aproximava, sentia uma mistura complexa de antecipação profissional e tensão pessoal. Ethan, agora com 7 anos, havia me acompanhado na viagem de reconhecimento para São Francisco no verão anterior. Enquanto caminhávamos pela orla da cidade, ele me perguntou algo que me pegou desprevenida. Mamãe, o papai mora aqui, né? Sim, querido, papai vive aqui com Jennifer. Vamos visitá-lo? Parei e me ajoelhei para ficar na altura dos olhos dele. Ethan, esta viagem é sobre o trabalho da mamãe. Se você quiser ver papai, podemos arranjar isso, mas será separado dos negócios. Tá bom, ele disse com a aceitação simples das crianças. Só queria saber se ele ia ver como você é importante agora. A observação de Ethan me fez refletir sobre motivações que eu nem sempre admitia para mim mesma. Parte de mim queria que Michael visse o que eu havia construído, queria que ele entendesse o calibre da mulher que o havia abandonado. 3 semanas antes da abertura oficial do escritório, recebemos propostas de 5 firmas de advocacia de São Francisco interessadas em ser nosso counsel legal local. O processo de seleção seria conduzido através de apresentações formais, onde cada firma teria 1 hora para demonstrar suas qualificações. Amanda, minha assistente Kate, me informou numa tarde, todas as 5 firmas confirmaram suas apresentações para a próxima semana. A agenda está organizada por ordem alfabética. Ela me entregou a lista e meu coração parou por um momento quando vi o terceiro nome. Thompson, Watson & Associates. Terça-feira, 3 p.m., Michael Thompson, Partner. Durante alguns segundos fiquei paralisada. Depois de todos esses anos, de todo o crescimento e sucesso, a possibilidade de reencontrar Michael num contexto profissional onde eu detinha todo o poder era algo que jamais havia considerado completamente. Kate, disse, tentando manter a voz estável, confirme com todas as firmas que as apresentações serão conduzidas conforme programado. Naquela noite, liguei para Sarah para discutir a situação. Amanda, você tem certeza de que quer passar por isso? Podemos facilmente remover a firma dele da consideração. Sarah, seria antiético e antiprofissional. Se a firma dele apresentar a melhor proposta, devemos considerá-la objetivamente. E pessoalmente, como você se sente sobre isso? Parei para refletir. Honestamente, estou curiosa. Curiosa para ver como ele vai reagir quando descobrir que a mulher que ele abandonou grávida agora controla um contrato que sua firma desesperadamente precisa. Na semana das apresentações, voei para São Francisco com uma confiança que havia sido forjada através de anos de desafios superados. O escritório temporário que alugamos ocupava 2 andares de um prédio moderno em Soma, com vista para a Bahia. As 2 primeiras apresentações na segunda-feira foram competentes, mas não excepcionais. As firmas claramente nos viam como mais um cliente corporativo, oferecendo serviços padronizados, sem entender realmente nossa missão ou nossos valores únicos. Na terça-feira, cheguei ao escritório 1 hora antes da apresentação de Thompson, Watson & Associates. Dediquei tempo extra ao meu visual, não por vaidade, mas porque sabia que a primeira impressão seria crucial para estabelecer a dinâmica correta. Escolhi um terno Armani cinza escuro, sapatos Louboutin e joias discretas, mas claramente caras. Queria que Michael entendesse imediatamente que não estava mais lidando com a mulher vulnerável que havia deixado anos atrás. Às 2h55 p.m., Kate me informou que os representantes de Thompson, Watson & Associates haviam chegado. Quantas pessoas? 3. Michael Thompson, que parece estar liderando, uma mulher mais velha e um homem mais jovem. Me dê 2 minutos e depois os conduza para a sala de reuniões. Usei esses 2 minutos para centralizar minha energia e relembrar meus objetivos. Esta era uma reunião de negócios. Eu era a cliente em posição de poder. Qualquer história pessoal era irrelevante para as decisões profissionais que precisava tomar. Quando Kate abriu a porta da sala de reuniões e anunciou Amanda Richardson, CEO da Richardson Financial Solutions, vi Michael antes de ele me ver. Ele estava de costas, arrumando documentos na mesa, parecendo mais magro do que me lembrava e com algumas mechas grisalhas nas têmporas. Quando se virou para me cumprimentar, vi o momento exato em que o reconhecimento atingiu seus olhos. Primeiro foi choque completo. Seu rosto palideceu e seus olhos se arregalaram como se tivesse visto um fantasma.
Depois veio algo que parecia incredulidade, misturada com admiração, medo. Era difícil definir. Amanda? Ele disse com a voz quase um sussurro. Senhor Thompson, respondi com um tom profissional e estendendo a mão para um cumprimento formal. É um prazer conhecê-lo. O aperto de mão foi breve, mas suficiente para eu notar que suas mãos estavam ligeiramente trêmulas. Ele claramente não havia esperado por esse encontro. Esta é Patricia Williams, nossa senior partner, e James Chen, nosso associate, disse Michael, tentando recuperar a compostura profissional. Cumprimentei seus colegas normalmente e nos sentamos na mesa de conferências. Durante os primeiros minutos, Michael lutou visivelmente para manter o foco profissional, lançando olhares ocasionais em minha direção como se ainda estivesse processando a situação. Sr. Thompson, comecei a reunião. Entendo que Thompson, Watson & Associates tem experiência significativa em compliance financeiro e direito corporativo. Poderia nos explicar como a sua firma abordaria as necessidades específicas de uma fintech em rápida expansão? Gradualmente, Michael recuperou sua compostura profissional e começou sua apresentação. Observei-o trabalhar, notando como ele havia perdido parte da confiança arrogante que eu lembrava. Havia uma desperation sutil em sua energia, como alguém que precisava muito que esta reunião corresse bem. Sua apresentação foi tecnicamente competente, mas faltava a paixão e inovação que eu havia visto nas outras firmas. Era claro que eles estavam oferecendo serviços tradicionais para o que eles percebiam como necessidades corporativas padrão. Sr. Thompson, interrompi durante sua explicação sobre estruturas de compliance. Nossa empresa não é apenas uma fintech típica. Nosso modelo de negócio é especificamente focado em corrigir inequidades históricas no sistema de empréstimos. Como sua firma abordaria questões de compliance que são únicos para o nosso setor? Vi Michael hesitar. Era óbvio que ele não havia pesquisado suficientemente nossa empresa ou nossa missão antes da reunião. Bem, ele disse, certamente poderíamos desenvolver expertise específica conforme necessário. Sr. Thompson, disse, minha voz ganhando uma edge mais afiada. Permita-me ser clara sobre o que estamos procurando. Precisamos de uma firma que entenda que compliance não é apenas sobre seguir regulamentos. É sobre liderar mudanças positivas na indústria. Precisamos de parceiros que compartilhem nossa visão, não apenas contratados que seguem instruções. Patricia Williams tentou intervir para salvar a situação, mas já era tarde. Michael havia demonstrado que sua firma estava tratando esta oportunidade como apenas mais um contrato corporativo, sem entender a importância estratégica do que estávamos fazendo. Após 45 minutos, encerrei a reunião. Obrigada pela apresentação. Tomaremos nossa decisão até o final da semana e entraremos em contato. Enquanto eles coletavam seus materiais, Michael hesitou na porta. Amanda, seria possível conversarmos em particular por alguns minutos? Olhei para ele por um longo momento. Sr. Thompson, acredito que cobrimos todos os pontos relevantes durante a apresentação formal. Por favor, ele disse. E havia algo na sua voz que não era apenas profissional. Apenas 5 minutos. Contra meu melhor julgamento, concordei. Kate, poderia nos dar alguns minutos? Após todos saírem, Michael e eu ficamos sozinhos na sala de reuniões pela primeira vez em mais de 7 anos. Amanda, ele começou. Eu não sabia que você que havia construído tudo isso. E isso deveria me surpreender. Você nunca se preocupou em saber como Ethan e eu estávamos nos virando? Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu lembrava. Você tem razão. Eu cometi muitos erros. Michael, não estamos aqui para discutir o passado. Esta é uma reunião de negócios. Amanda, nossa firma realmente precisa deste contrato. As coisas têm sido difíceis ultimamente. Sinto muito ouvir isso, mas decisões de negócio são baseadas em mérito, não em necessidade. Eu sei que você tem motivos para me odiar, mas... Michael, interrompi. Você está errado sobre algo fundamental. Eu não te odeio. Na verdade, não sinto nada por você. Você se tornou irrelevante para minha vida, exceto como pai de Ethan. E, francamente, sua performance mesmo nesse papel tem sido medíocre.
Vi o impacto das minhas palavras no rosto dele. Era como se ele tivesse esperado raiva ou amargura, emoções que pelo menos indicassem que ele ainda importava de alguma forma. Mas indiferença era algo que ele não havia antecipado. Como está Ethan? Ele perguntou, mudando de assunto. Ethan está prosperando. Ele é um menino brilhante, confiante e gentil, não por causa da sua influência, mas apesar da sua ausência. Michael ficou em silêncio por alguns segundos. Amanda, eu sei que não mereço perdão, mas... Michael, você ainda não entende, né? Eu não preciso perdoá-lo porque você não tem poder sobre a minha felicidade. Você foi uma lição dolorosa que me ensinou sobre resiliência e independência. Por isso, de certa forma, sou grata. Grata? Se você não tivesse me abandonado, eu nunca teria descoberto do que sou capaz, nunca teria construído esta empresa, nunca teria me tornado a mulher que sou hoje. Então, obrigada por me forçar a encontrar a minha própria força. Observei Michael processar o que eu estava dizendo. Era claro que ele estava lutando com uma realidade que não havia antecipado. Amanda, eu preciso dizer uma coisa. Jennifer e eu nos divorciamos no ano passado. Não senti satisfação ou vindicação com essa notícia. Apenas uma curiosidade detachada. Sinto muito ouvir isso. Espero que tenham conseguido resolver as coisas de forma amigável. Ela disse que eu nunca parei de falar de você, sobre o que poderia ter sido diferente. Michael, isso soa como um problema que você precisa resolver com um terapeuta, não comigo. Ele acenou lentamente. Você tem razão. Amanda, eu queria que você soubesse que sou extremamente orgulhoso do que você construiu. Você sempre foi mais forte do que eu. Michael, agradeço o sentimento, mas sua aprovação não é mais algo que eu busco ou preciso. Nos levantamos e caminhamos em direção à porta. Antes de sair, Michael se virou mais uma vez. Se eu pudesse voltar atrás... Mas você não pode, interrompi gentilmente. E eu não gostaria que pudesse. Esta vida que eu construí é melhor do que qualquer coisa que poderíamos ter tido juntos. Após ele sair, sentei sozinha na sala de reuniões, processando o que acabava de acontecer. Senti uma sensação estranha de closure, como se um capítulo que estava em aberto por anos finalmente pudesse ser fechado. Kate entrou alguns minutos depois. Como foi? Esclarecedor. E agora sabemos definitivamente que Thomson Watson e Associates não é a firma certa para os nossos negócios. Na sexta, anunciamos que havíamos selecionado Morrison & Clark como nosso counsel legal em São Francisco. Era genuinamente a melhor opção técnica, mas também me deu imensa satisfação saber que Michael descobriria por canais profissionais que sua ex-mulher grávida e abandonada havia rejeitado sua firma por mérito puramente profissional. Naquela noite, liguei para Ethan, de meu hotel. Oi, mamãe, como está São Francisco? Muito bonito, querido. E sabe que novidade? Encontrei o seu pai hoje. Sério? Como ele estava? Ele estava bem, Ethan, e ficou muito impressionado com o trabalho da mamãe. Ele disse que você é importante? Sorri. De certa forma, sim, ele disse isso. Após desligar o telefone, refleti sobre como os últimos 8 anos haviam mudado tudo. A mulher que Michael abandonou grávida era vulnerável, dependente e desesperada por sua aprovação. A mulher que ele encontrou naquela sala de reuniões era poderosa, independente e completamente indiferente à sua opinião. A justiça, percebi, não sempre vem na forma de vingança dramática. Às vezes, vem na forma de indiferença tranquila e sucesso merecido. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem e descobrir que a pessoa que te machucou se tornou irrelevante para sua felicidade. 3 meses após nosso encontro em São Francisco, a Richardson Financial Solutions havia se estabelecido como uma das fintechs de crescimento mais rápido da Costa Oeste. Nosso escritório estava processando 15 milhões de dólares em empréstimos mensalmente e tínhamos uma lista de espera de mais de 1.000 mulheres empreendedoras aguardando avaliação. O sucesso em São Francisco confirmou algo que eu havia suspeitado há anos.
Nossa empresa não era apenas um negócio bem-sucedido, era um movimento. Estávamos mudando fundamentalmente como o setor financeiro americano tratava mulheres empreendedoras, e essa mudança estava se espalhando muito além de nossas operações diretas. Durante esse período, algo interessante começou a acontecer. Começamos a receber visitas e consultas de bancos tradicionais que queriam aprender com nossos métodos. Amanda, David King me disse durante uma de nossas reuniões executivas. É irônico. Lembra quando você disse que não estávamos competindo apenas contra bancos tradicionais, mas tentando educá-los? Bem, parece que eles finalmente estão prontos para a lição. Uma dessas consultas veio de uma fonte inesperada. James Morrison, o CEO da Continental Banking Group, que havia tentado nos comprar 2 anos antes, solicitou uma reunião para discutir parcerias estratégicas. Senhorita Richardson, ele disse durante nossa videoconferência, a Continental reconhece que cometemos um erro ao tentar adquirir sua empresa ao invés de aprender com ela. Gostaríamos de explorar formas de trabalhar juntos, respeitando sua autonomia. Era gratificante ver instituições centenárias finalmente reconhecendo que precisavam evoluir, mas, mais importante, era a validação de que nossa recusa da oferta de aquisição havia sido a decisão correta. Durante esse período de expansão e reconhecimento, minha relação com Ethan continuou sendo minha prioridade absoluta. Agora, com 8 anos, ele havia desenvolvido uma compreensão sofisticada do trabalho que eu fazia. Mamãe, ele me disse durante uma de nossas conversas noturnas. Na escola, quando falam sobre pessoas importantes na história, elas são sempre homens, mas você é mais importante que muitos deles, né? Ethan, importância não se mede por reconhecimento público, se mede pelo impacto positivo que você tem na vida das pessoas. Então, você é muito importante, ele disse com a lógica simples das crianças, porque você ajuda muitas pessoas. Essas conversas me lembravam constantemente de por que havia começado essa jornada. Não era para provar nada para Michael ou para qualquer pessoa que havia me subestimado. Era para criar um mundo melhor para Ethan e para todas as crianças cujas mães estavam lutando para construir negócios e sustentar suas famílias. No 5º ano da empresa, recebemos nosso maior reconhecimento até então. A revista Fortune me nomeou como uma das 40 under Ford mais influentes no setor financeiro americano. A matéria de capa destacava não apenas nosso sucesso financeiro, mas nosso impacto social. Richardson revolucionou o empréstimo não através de tecnologia superior, mas através de humanidade superior. Ela provou que negócios prósperos e responsabilidade social não são mutuamente exclusivos. A cerimônia de premiação foi realizada em Nova York, no Rainbow Room, com a presença de CEOs, investidores e líderes políticos de todo o país. Quando subi ao palco para receber o prêmio, olhei para a plateia e vi rostos que representavam o establishment financeiro americano, muitos dos quais haviam inicialmente duvidado ou ignorado nossa empresa. Quando fundei a Richardson Financial Solutions, não estava apenas tentando criar um negócio. Estava tentando provar que mulheres como eu, mães solteiras, pessoas que enfrentaram adversidades, não são riscos financeiros, são oportunidades de investimento esperando serem descobertas. Nos últimos 5 anos, emprestamos mais de 300 milhões de dólares para mulheres empreendedoras que haviam sido rejeitadas por bancos tradicionais. Nossa taxa de sucesso é superior à média da indústria, porque entendemos algo fundamental. Quando você investe em uma mulher determinada, ela não vai te decepcionar. O aplauso foi prolongado e sincero, mas o momento mais significativo veio depois, durante a recepção, quando Patricia Williams, a sócia sênior da firma de Michael, se aproximou de mim. Amanda, espero que não se importe da intrusão. Sou Patricia Williams, trabalho com... Ela hesitou. Com Michael Thompson. Claro, lembro de você. Queria que soubesse que a sua rejeição da nossa proposta foi a melhor coisa que aconteceu com a nossa firma. Nos forçou a repensar completamente nossa abordagem. Implementamos várias das práticas que observamos na sua empresa. Isso é maravilhoso, Patricia. Mudança positiva beneficia o setor inteiro. Amanda, também queria que soubesse que Michael... Bem, ele tem seguido seu sucesso pelos jornais. Acho que ele finalmente entende o que perdeu. Sorri educadamente. Patricia, eu espero que o Michael encontre felicidade e sucesso na carreira dele. Mas, honestamente,
A opinião dele sobre mim ou meu trabalho não é mais relevante para minha vida. A conversa com Patricia me fez refletir sobre como completamente me libertara da necessidade de validação de qualquer pessoa do meu passado. O reconhecimento profissional era gratificante, mas não era mais sobre provar qualquer coisa para ninguém. Era sobre continuar uma missão que havia se tornado maior que qualquer vingança pessoal. Algumas semanas após a cerimônia da Fortune, recebi uma ligação inesperada que mudaria novamente o curso da minha vida. Amanda, aqui é o governador Williams de Massachusetts. Tenho uma proposta que gostaria de discutir com você. O governador estava organizando uma força-tarefa nacional sobre inclusão financeira e queria que eu liderasse a iniciativa. Seria uma posição que me daria a oportunidade de influenciar a política pública em nível federal, expandindo o impacto do trabalho que começamos com uma pequena startup em Boston. Governador Williams, é uma honra ser considerada, mas preciso entender. Esta posição me permitiria continuar liderando a Richardson Financial Solutions? Amanda, queremos você especificamente porque você provou que a mudança acontece melhor quando vem do setor privado trabalhando com o governo, não sendo controlado por ele. Aceitar a posição significaria dividir meu tempo entre liderar a empresa e influenciar política nacional, mas também significaria a oportunidade de expandir nosso impacto muito além do que poderíamos alcançar apenas como uma empresa privada. Durante uma conversa familiar naquela noite, perguntei a Ethan o que ele achava. Mamãe, se você pode ajudar ainda mais pessoas, acho que deve fazer isso. Você sempre me disse que pessoas que podem ajudar outras têm responsabilidade de fazer isso. A sabedoria de Ethan, agora com 9 anos, constantemente me surpreendia. Ele havia crescido vendo sua mãe usar o sucesso para ajudar outras pessoas, e isso havia se tornado parte do seu próprio sistema de valores. Margaret, que continuava sendo nossa âncora familiar, apesar de Ethan estar mais independente, também apoiou a decisão. Amanda, querida, você começou essa jornada como uma mulher tentando sobreviver com um bebê. Agora você tem a chance de mudar sistemas inteiros. Robert e Susan ficariam orgulhosos além das palavras. A menção dos meus pais me fez perceber algo importante. Durante todos esses anos construindo o sucesso, havia me concentrado tanto em provar que podia sobreviver, que quase esqueci de celebrar o que havia conquistado. Naquela noite, liguei para meus pais em Ohio. Mãe, pai, quero contar para vocês sobre uma oportunidade que recebi. Quando terminei de explicar sobre a Força-Tarefa Federal, houve silêncio do outro lado da linha. Amanda, meu pai finalmente disse, sua voz carregada de emoção. Lembra quando você era pequena e dizia que queria mudar o mundo? Bem, parece que você conseguiu. Querida, minha mãe adicionou, quando você nos ligou anos atrás para contar sobre Michael, nosso coração se partiu por você. Mas olha o que você construiu dessa dor. Você transformou a mágoa em esperança para milhares de outras mulheres. Algumas semanas depois, durante a minha primeira reunião como presidente da Força-Tarefa Nacional de Inclusão Financeira em Washington, D.C., olhei ao redor da mesa de reuniões no Departamento do Tesouro e vi uma sala cheia de influência que agora me incluía como participante igual. Senhoras e senhores, o secretário do Tesouro disse para abrir a reunião. Amanda nos traz uma perspectiva única baseada em inovação do mundo real no setor de empréstimos. Suas recomendações vão informar nossa estratégia nacional. Era surreal estar em uma posição de influenciar políticas que afetam milhões de americanos. A mulher que Michael havia abandonado grávida agora estava moldando política financeira federal. Durante uma pausa na reunião, recebi uma mensagem de texto de Sarah. Amanda, acabei de te ver na CNN discutindo a força-tarefa. Michael deve ter visto isso. Imagina o que ele está pensando agora. Respondi. Sarah, honestamente não penso mais sobre o que Michael pensa. Estou focada em coisas que realmente importam. E era verdade. Em algum lugar na jornada, Michael havia parado de ser uma fonte de motivação ou vindicação. Ele havia se tornado irrelevante para minha felicidade e sucesso. 6 meses na minha função com a Força-Tarefa, recebemos dados mostrando que as políticas que recomendamos haviam resultado em um aumento de 40% a nível nacional, nas aprovações de empréstimos para pequenas empresas pertencentes a mulheres.
Era prova tangível de que a transformação individual pode levar à mudança sistêmica. Durante uma videoconferência com nossa equipe, David Kim fez uma observação que ficou comigo. Amanda, você percebe que começamos tentando resolver um problema para você, como mãe solteira, e acabamos resolvendo um problema para milhões de mulheres em toda a América? Era um lembrete poderoso de que a dor pessoal, quando canalizada construtivamente, pode se tornar catalisador para a mudança positiva generalizada. No 10º aniversário da Richardson Financial Solutions, organizamos uma celebração que reuniu centenas de mulheres empreendedoras que havíamos ajudado ao longo dos anos. Jessica Martinez, nossa primeira história de sucesso, estava lá com sua empresa de catering, que agora empregada 25 pessoas. Amanda, disse Jéssica durante o seu discurso, 10 anos atrás, você não apenas me deu um empréstimo, você me deu dignidade. Você me tratou como uma empresária séria quando ninguém mais o faria. Histórias como a de Jéssica preencheram a noite. Mulher após mulher compartilhou como a nossa empresa havia mudado suas vidas, que por sua vez haviam mudado as vidas de suas famílias e comunidades. Ethan, agora um menino confiante de 10 anos, circulou a festa como um jovem embaixador, ouvindo histórias e fazendo conexões. Observando-o interagir com essas mulheres fortes, percebi que ele estava crescendo com uma compreensão completamente diferente do que as mulheres podiam alcançar do que eu tinha na idade dele. Durante o meu discurso naquela noite, olhei para a multidão de empresárias bem-sucedidas, investidores, funcionários e apoiadores que haviam se tornado nossa família estendida. 10 anos atrás, eu era uma mulher grávida e abandonada, com medo de como sobreviveria. Esta noite, estou diante de vocês não como alguém que superou a adversidade, mas como alguém que aprendeu que a adversidade pode ser transformada em propósito. Cada mulher nesta sala escolheu não ser limitada pelas circunstâncias que outros tentaram impor. Escolhemos escrever nossas próprias histórias, definir nosso próprio valor e criar nossas próprias oportunidades. Para qualquer mulher ouvindo que se sinta abandonada, negligenciada ou subavaliada, sua situação atual não é o seu destino final. Você tem dentro de si o poder de criar uma vida que não apenas serve você, mas serve outros. Ao concluir meu discurso, vi Margaret enxugando lágrimas dos olhos, meus pais irradiando orgulho, Sarah assentindo em concordância e Ethan me olhando com o tipo de admiração que toda mãe espera conquistar de seu filho. Mais tarde naquela noite, quando todos haviam ido embora e Ethan estava dormindo, sentei em meu escritório em casa folheando o álbum de recortes que Margaret havia mantido de nossa jornada. Fotos do nosso apartamento minúsculo em Somerville, recortes de jornal sobre nossos primeiros grandes clientes, capas de revistas apresentando nossa empresa. A última página tinha uma foto da celebração daquela noite, mostrando-me cercada por centenas de mulheres que representavam apenas uma fração daquelas que havíamos ajudado. Pensei em escrever outra carta para mim mesma, mas percebi que não precisava mais. A mulher que escreveu aquelas cartas originais estava procurando validação, por prova de que podia sobreviver e ter sucesso. A mulher que eu havia me tornado não precisava mais de validação externa. Eu havia aprendido que o verdadeiro sucesso não é sobre provar qualquer coisa para pessoas que duvidaram de você. É sobre usar seus dons e experiências para fazer uma diferença positiva no mundo. Michael Thompson havia me dado um presente inesperado quando me abandonou. Ele me forçou a descobrir força que eu não sabia que possuía, a construir uma vida que era autêntica aos meus valores em vez de dependente de sua aprovação. A melhor vingança, eu havia aprendido, não é causar dano àqueles que te machucaram. A melhor vingança é construir uma vida tão realizadora, tão impactante e tão alegre que a opinião deles sobre você se torna completamente relevante. Ao apagar as luzes e subir para verificar Ethan uma última vez antes de dormir, percebi que minha história não era sobre uma mulher que foi abandonada e se vingou. Era sobre uma mulher que foi abandonada e se libertou. E essa liberdade me permitiu não apenas transformar minha própria vida, mas transformar as vidas de milhares de outras mulheres que, como eu,
haviam sido ditas que não valiam o investimento. 10 anos depois, a mulher grávida e assustada que Michael Thompson havia descartado havia se tornado uma força que mudou uma indústria inteira. E a melhor parte era: eu havia feito isso não apesar de ter sido abandonada, mas porque ser abandonada me mostrou exatamente que tipo de mulher eu era capaz de me tornar. O abandono que deveria ter me destruído, na verdade, me libertou. E essa liberdade se tornou a base não apenas do meu sucesso, mas da transformação de um todo setor que agora reconhece que investir em mulheres determinadas não é caridade, é inteligência empresarial. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.